Bom dia a todos e a todas, colegas, promotores, procuradores, servidores, colaboradores, estagiários. Bem-vindo ao CEAF. Hoje nós estamos iniciando as comemorações de uma campanha muito legal, que é a campanha do Agosto Lilás. Para iniciarmos essa série de eventos que nós vamos realizar no mês de agosto, mas também depois temos alguns eventos para continuar fomentando a discussão dessa matéria que hoje o Agosto Lilás nos traz, que é o enfrentamento à violência doméstica, as formas diferentes de violência contra a mulher, e, em especial, hoje nós vamos iniciar neste evento, e também no que se segue na quinta-feira, que é as novas formas legislativas, as novas legislações que foram se agregando à legislação, à Lei da Maria da Penha. Para discutir esse assunto hoje, nós convidamos uma mediadora muito especial, a doutora Carla Fross. A doutora Carla Fross é uma colega, promotora de justiça desde 98, vou contar, que hoje é assessora do procurador-geral, mas hoje a Carla tem uma responsabilidade muito grande dentro do Ministério Público Estadual do Rio Grande do Sul. A Carla é responsável por... Ela está dentro do Centro de Apoio de Direitos Humanos, mas ela, dentro da assessoria do Procurador-Geral, ela tem um grande desafio, que é montar um grupo de apoio aos colegas que atuam na violência doméstica. A doutora Carla vai apresentar nossa palestrante, seja muito bem-vinda, não só ao CEAF, mas a esse novo desafio. Nós também temos aqui como debatedor um colega muito querido para nós, que é o doutor Vinícius. O doutor Vinícius de Melo Lima é o nosso promotor de justiça da comarca de Torres, é um professor, né, que todos aí muitos conhecem, do professor Vinícius, mas é um colega muito atuante na rede de enfrentamento à violência doméstica e também às causas da violência de gênero. Seja muito bem-vindo, aí espero a condução de vocês de forma ótima. A colega Ana Lara, do Mato Grosso do Sul, que hoje atua não só no GAECO, mas como membro auxiliar do CNMP, é uma colega dedicada às questões das violências de gênero contra a mulher. A Ana Lara tem um livro aí que a professora a Carinha vai apresentar, tratando desse assunto tão moderno que é o stalking e cyberstalking. Hoje a violência da mulher ela vem por diversos lugares, mas nós também sabemos que hoje temos essa grata constatação que hoje a sociedade está dando um olhar bem diferenciado, né, Ana? E um olhar atencioso a esse enfrentamento que nós que estamos no Ministério Público, cada brasileiro, viemos batalhando há muitos anos junto com as vítimas para que esse crime seja punido adequadamente, mas que também as vítimas tenham um olhar, digamos que, acolhedor, com respeito da nossa sociedade e não só do sistema de justiça. Um bom evento para todos e todas. Estarei aqui ouvindo atentamente a mais uma palestra da doutora Ana Lara, com a condução desses nossos colegas maravilhosos. Sejam bem-vindos, doutora Carlinha. Então, um bom dia a todos e a todas. É um imenso prazer estar hoje aqui com todos, com a colega Ana Lara, do Mato Grosso do Sul, com o colega Vinícius. Nós estamos, como a Marta referiu, iniciando, então, o Agosto Lilás no CEAF. Então, já de antemão, eu agradeço a Marta por ter aderido ao Agosto Lilás, nós podemos dizer. Porque já em início de julho ela já falava da necessidade de nós fazermos alguns eventos aqui no CEAF. Então, colegas, é um prazer enorme. Nós realmente estamos montando um grupo especial de atuação no enfrentamento e no combate da violência doméstica. Vamos contar com o colega Vinícius para nos ajudar na criação e na formação das redes no interior. Mas hoje, nós estamos aqui, então, com a doutora Ana Lara Camargo de Castro, que veio, então, conversar um pouco conosco, não especificamente sobre a Lei Maria da Penha. Nós estamos comemorando os 15 anos da lei,
temos motivos para comemorar, mas com o surgimento de novas leis, temos também agora que nos debruçar sobre esses novos tipos penais. E um deles hoje a doutora Ana Lara vai dividir o seu conhecimento conosco, tratando então desse novo tipo penal previsto no artigo 147-A, que veio justamente para atender um anseio da sociedade, do Ministério Público, sobretudo, em relação à perseguição que muitas mulheres hoje sofrem e vêm sofrendo ao longo dos anos. Nós tínhamos tão somente o artigo 65 da Lei de Contravenções Penais, que a gente sabe que não era suficiente, não atendia aos nossos anseios. Então, pessoal, não vou me estender muito, hoje nós queremos ouvir a Ana Lara, ouvir o Vinícius. Ana Lara, seja muito bem-vinda. Ana Lara, então, é promotora de Justiça do Ministério Público do Mato Grosso do Sul, coordenadora do GAECO atualmente, né, do Grupo de Atuação Especial de Repressão ao Crime Organizado, membro auxiliar do Conselho Nacional do Ministério Público, Master of Laws com honras em Criminal Law pelo State University of New York, especialista em inteligência de Estado e segurança pública com direitos humanos pela Fundação Escola Superior do Ministério Público de Minas Gerais, autora dos livros Plea Bargain, Resolução Penal Pactuada nos Estados Unidos, outro, Exposição Fotográfica Não Consentida na Internet. Recentemente publicou o livro Stalking e Cyberstalking, que é justamente o tema da nossa palestra hoje. Ana Lara, muito bem-vinda, estamos aqui ansiosos para te ouvir, aprender contigo do enfrentamento, então, na utilização, digamos, né, desse novo tipo penal, de que forma que nós vamos trabalhar com ele, então. Olá, bom dia ao Ministério Público do Rio Grande do Sul. Quero começar agradecendo o convite da querida Marta Beltrame, minha companheira de planejamento estratégico, né? Nós temos esse outro lado que é de comissão de planejamento estratégico. A colega Marta é histórica na condução do planejamento estratégico nacional do Ministério Público. Quero cumprimentar os colegas Carla e Vinícius. Vinícius conheci recentemente, né, por ocasião da organização desse evento. Carla já conheço de outras lutas de violência doméstica, na época, eu acho, junto ao CAOCRIM, né, Carla? Exato. Era a sua atuação. Eu tenho muitos amigos queridos no Ministério Público do Rio Grande do Sul. Espero estar com vocês em breve, agora em setembro, durante o processo de revisão do planejamento estratégico e voltar a vê-los pessoalmente e conversar e trocar ideias. Então, eu quero agradecer a acolhida. Eu vou compartilhar a minha tela com vocês. Eu gosto de começar falando disso, de como que eu cheguei neste tema, porque quando a gente pensa em crime cibernético, né, em direito digital, de uma maneira geral, a gente correlaciona mais com investigações de grande porte, investigações de crime organizado, mesmo quando há recorte de gênero, são investigações de abuso e exploração de crianças e adolescentes, ou no contexto de tráfico de pessoas para fins de exploração sexual. Mas, no meu caso, eu estive no GAECO numa primeira geração, montando o GAECO do Mato Grosso do Sul, fiquei lá entre 2002 e 2005, como eu vou fazer 25 anos de Ministério Público agora. Eu peguei o GAECO naquela primeira geração, um GAECO que, cuja rainha das provas era a interceptação telefônica, né? Então, eu não peguei o GAECO digital como estou pegando agora. Como que veio o contato da Ana Lara? E isso é grande parte também quando eu falo de direito digital e estou falando do stalking, cyberstalking, dizendo aos ministérios públicos. O meu contato com essa temática veio na violência doméstica. Eu, daí, fui convidada a também instalar a promotoria de violência doméstica quando a Lei Maria da Penha veio em 2006 e fiquei à frente dessa promotoria por 10 anos, né, entre 2006 e 2016. Lá eu comecei a atender casos de exposição pornográfica não consentida na internet e casos de stalking. E me interessou o tema profundamente pela ausência de uma tipologia compatível no Brasil, né? Que realmente não existia, e até hoje nós vamos discutir bastante. Hoje é bastante precária a maneira como o legislador lida com esses tipos penais. Então, eu comecei a pensar em soluções possíveis para conduzir aqueles processos e a me interessar por direito digital no que eu chamo de chão de fábrica, né?
E isso é algo que eu tenho dito muito ao Ministério Público Brasileiro, onde vou, é que nós precisamos capacitar os promotores de chão de fábrica com o mínimo de elementos de direito digital. Por que eu estou dizendo isso, colegas? Porque não vai haver perícia, né? Eu não sei como que é a estrutura do Rio Grande do Sul, alguns estados melhor ou outros pior, mas assim, esses delitos comuns, dificilmente um IC, né, vai ter toda uma estrutura para atender. Nós precisamos ter meios de fazer essa prova, de alertar aquele colega que está numa criminal há muitos anos ou que está num juizado especial, nós vamos falar muito disso hoje, e como que ele vai lidar com isso, porque ele não vai poder contar, usualmente, com a estrutura dos GAECs, com a estrutura dos CIs, com a estrutura dos ICs. Por quê? Porque, na proporção, o Ministério Público não vai ter condição, via de regra, de arcar com isso. Então, essa seria a minha primeira mensagem, que o colega que está no chão de fábrica, e o que eu chamo de chão de fábrica, naquela lida de todo dia, fazendo audiência, é o colega criminal, é o colega de JEC, é o colega de VD, ele vai ter que introjetar o direito digital na vida dele. Então, essa é a minha primeira mensagem. Começando por stalking e cyberstalking, a primeira pergunta que sempre me fazem, Carla, é o que é stalking, de onde vem? Então, stalking é um termo que a gente importa, a gente empresta da biologia, né? É uma forma de predação animal. Quando a gente pensa em predação nos animais que, né, se utilizam de proteína para se alimentar, a gente pensa em N formas, né? Se você pensar, os lobos, eles fazem pack hunting, né? Eles caçam em grupo, há animais que comem restos, né? Que são como os urubus, por exemplo, que são scavengers, e há animais que usam desse meio de aproximar-se subrepticiamente da sua presa, ficar ali circundando o entorno até dar o bote, né? E são animais que fazem um processo seletivo da presa também, por gênero, por debilidade física, por tamanho, enfim, até fazer a emboscada e dar o bote. Então, quando começou a se estudar esse fenômeno de alguém que vigia, que circunda, que persegue, foi emprestado da biologia esse termo. É claro que, com o advento da internet, a coisa do permanecer subreptício, escondido, tem variado um pouco, porque há stalkers que gostam hoje, né, de ser identificados, né, de utilizar-se de uma presença hostil frontal com a sua vítima, especialmente em redes sociais. Mas é daí que vem. Então, quando a gente fala em stalking, a gente pensava nesse tipo de pessoa que aproximava subrepticiamente, colhia todas as informações sobre a sua presa até dar o bote. Então, a gente está falando de leão, a gente está falando de tubarão branco, a gente está falando de urso polar, e a gente está falando também desse perfil de pessoas. Quando eu gosto de começar sempre com esse case que está na tela, que é o caso do John Hinckley, porque vamos dizer que é o primeiro momento histórico, ali no início da década de 80, que isso ganha uma visibilidade no direito americano. Como a Carla falou, eu me afastei um período, fui fazer um mestrado nos Estados Unidos, inclusive com foco em direito internacional das mulheres e violência doméstica, e claro, lá é um universo infindável de pesquisa desse tipo de tema. Mas o John Hinckley, ele era stalker da atriz Jodie Foster. Jodie Foster havia feito aquele filme Taxi Driver na década de 70, ela ficou muito famosa e ele obcecou por ela, apaixonou, ele tentou de toda forma se aproximar, tentou o estúdio, enfim, tentou contato. E quando ele não conseguiu chamar a atenção da Jodie Foster, ele teve a ideia de assassinar Ronald Reagan. Então, essa são trechinhos da carta, quem quiser ver inteiraço no Google, é bem interessante, que ele deixa, então, quando ele sai para assassinar o Ronald Reagan. Então, ele diz que ele até abandonaria a ideia de matar o Reagan se pudesse ter a atenção dela, e essa é a única razão que eu estou indo, que eu quero impressionar você, eu quero chamar a sua atenção, sacrificando a minha liberdade. E ele vai, não consegue assassinar o Reagan, como nós sabemos, mas ele atinge membros do staff do Reagan. E esse caso ele é muito paradigmático, ele é muito importante nos Estados Unidos, não só em matéria de stalking, mas só fazendo só um comentário paralelo, que não é foco da nossa fala de hoje, mas ele também foi muito determinante para mudar a questão das legislações americanas em relação à imputabilidade e inimputabilidade, porque na época ele foi considerado not guilty, né? Ele foi considerado não culpado em razão de transtorno mental,
e isso provocou uma verdadeira revolução, inclusive em standard probatório para o Prosecution Service lá, quem é que tinha que provar a imputabilidade, a sanidade ou insanidade para fins de imputabilidade. Mas não vem ao caso. Ele esteve em internação psiquiátrica até 2016, de 1981 a 2016, foi liberado recentemente. Bom, começa esse tipo de discussão. A primeira legislação vai surgir depois desse caso. Aí, Robert Bardo, na mesma linha de stalking do Hinckley, ele era obcecado por uma atriz famosa na época, chamada Rebecca Schaeffer, e ele acaba por matá-la, né? Ele obtém as informações, ele chega no endereço dela e ele acaba por matá-la. Esse caso sensibiliza muito os Estados Unidos, ele já vem 10 anos depois, já era um fenômeno mais estudado, se não no âmbito do direito, mas no âmbito da psicologia, da ciência social, enfim. E o Robert Bardo, então, esse caso gera a primeira legislação, no caso, no estado da Califórnia. Lembrando aqui que quando a gente está falando em direito americano, a gente está fazendo uma análise de federalismo diferente do federalismo que nós temos no Brasil, então, nós estamos sempre pensando em stalking, quando nós pensamos em Estados Unidos, em 52 legislações, os 50 estados, mais a legislação federal, mais o crime de stalking militar. Né? Então, há 52 legislações diferentes de stalking, sendo essa a primeira. Ela teve uma evolução muito grande, e aí eu já vou chamar a atenção para um detalhe que vai importar quando eu chegar na discussão do 147. Porque quando o tipo original veio, em 91, ele exigia ameaça crível de morte ou lesão corporal grave. Né? Foi ficando difícil esse threshold para o Prosecution Service comprovar que havia uma ameaça crível de morte, né? E aí eles vão modificando essa legislação ao longo do tempo, e agora é credible threat com intent, né, com o dolo, com a vontade de colocar a pessoa, com o propósito de colocar a pessoa em razoável estado de medo da sua segurança ou da segurança de familiares. Então, por que eu estou chamando a atenção para isso? Porque é uma pergunta que vem para mim sempre em relação ao 147, se precisa de medo ou não, né? Eu digo depende. E quando a gente chegar na análise do nosso tipo penal, nós vamos falar sobre isso. A partir daí vem a primeira legislação. Ao fim da década de 90, quase todos os estados americanos já legislaram o stalking. A legislação a mais recente, a última, que é de meados dos anos 2000, acho que ali 2005, 2006, é justamente o stalking militar, né? Dentro do âmbito da discussão de violência de gênero, sobretudo nas Forças Armadas Americanas, que é uma discussão muito interessante, muito complexa em relação à questão sexual e a outros tipos de assédio. Bom, isso dá vamos dizer, uma submersão no mundo, né? As pessoas deixam de falar nisso, os Estados Unidos legislou, a Inglaterra legislou em 97, alguns países legislaram algo similar e isso morreu. Aí a pergunta, por que renasceu nos últimos anos com tanta força? É óbvio, né, gente, que a gente tem uma resposta clara, que é a internet. Para além da internet, smartphones, redes sociais, aplicativos mensageiros. Então, essa ideia do stalker que segue ali na rua, que segue no escuro, que acompanha a presença da vítima em todos os lugares, ela é substituída por essa perseguição, por essa importunação, por esse assédio que é realizado online. E esse delito volta à importância, nós vamos ver isso acontecendo no mundo inteiro, quando vem lá, Carla, Istambul, né, a Convenção da União Europeia contra a violência contra as mulheres, e especificamente eles determinam que o delito de perseguição seja tipificado em todos os países, e nesse contexto já que nasce, por exemplo, a legislação portuguesa, em 2015, depois de Istambul, que foi 2011, já novos tipos penais surgindo na Inglaterra em 2012, um tipo penal recente na Inglaterra em 2015, nós vamos falar dele daqui a pouquinho. E aí, nesse contexto que o Brasil acaba, né, sendo levado a tipificar esse delito. Quando a gente fala num conceito mais amplo de stalking, nós estamos pensando, em primeiro lugar, num curso de conduta. E isso é muito importante, porque isso significa que o stalking é um crime habitual, né? Ou seja, não serve um ato isolado, ele é um crime habitual. E aí nós vamos ter aí um problema com a revogação do 65, né? Que abarcava essas condutas quando não se conseguia fazer a prova justamente da habitualidade ou do curso de conduta, como se diz em direito americano, que é caracterizado por insistência, por impertinência, né?
e se utiliza de meio de assédio, importunação, vigilância ou perseguição. Aqui eu também já faço um destaque por essa opção do legislador, porque o legislador brasileiro, estando sendo dos últimos a legislar, ele poderia ter escolhido um tipo multinuclear, né? Ou seja, não ficado só no perseguir, e até poderia ter legislado como assédio. Por que eu falo isso, gente? Perseguir, obviamente, nós temos que entender como importunar, como vigiar, como assediar, perseguir em sentido amplo, né? Porque se a gente for entender perseguir em sentido estrito, de andar atrás de alguém, já não é bem isso necessariamente que acontece. Mas ele poderia ter já colocado no guarda-chuva de assédio, porque, de uma maneira geral, no mundo, o stalking é percebido dentro, vamos dizer, de um guarda-chuva maior de harassment, né? São formas de importunação, só que é uma importunação mais gravosa, mais violenta, porque gera medo, gera pânico, né? Gera abalo emocional substancial, enfim, não é um mero aborrecimento. Mas o legislador acabou não optando. De uma maneira geral, eu acho que o Brasil lida muito mal com os tipos de assédio. Nós temos um único na legislação brasileira, que é o assédio sexual, ainda muito restrito, né, colegas? Porque o assédio sexual exige aquela relação hierárquica, é complexo, e a gente não tem nem assédio moral, por exemplo, tipificado. Nós sabemos que o Ministério Público do Trabalho, que atua com a questão de assédio moral, mas no âmbito criminal vai ter que jogar em algum, às vezes, delito contra a honra, que nem é de manejo do Ministério Público, né? É de ação penal privada, ou julgava antes no extinto 65, né? Que agora nós ficamos órfãos dele. Bom, mas enfim, tem que causar um temor ou resultar numa perda da privacidade, da intimidade, da liberdade. Lembrando aqui que quando nós estamos falando nesses bens jurídicos que já não são conhecidos, historicamente são caros, privacidade, liberdade, nós estamos falando em bens jurídicos no sentido antigo, mas também nós estamos falando numa nova roupagem para esses bens jurídicos. Então, aqui, quando eu falo em liberdade, eu estou falando também em liberdade virtual. Quando eu falo em privacidade, eu também estou falando em privacidade virtual. É um pouco diferente. Não vou dizer que é um bem jurídico novo, mas eu vou dizer que é um bem jurídico com uma nova roupagem. Porque o que eu quero dizer com liberdade em contexto de cyberstalking? Aquele assédio, aquela perseguição, aquela importunação foi tão insistente que a Carla não pôde mais entrar em rede social, ela não pôde mais postar nada, ela não pôde mais manejar o e-mail dela. Então, aí nós temos uma violação à liberdade, à privacidade no âmbito virtual. Então, nós temos que estar atento a isso, colegas, para não estarmos ali parados com os conceitos de bens jurídicos já ultrapassados ou não adequados para o contexto de cyberstalking. Quando a gente pensa em curso de conduta, as pessoas me perguntam muito, e este é o grande problema histórico, gente, do stalking, que no caso dos anos que eu trabalhei na VD, a própria dificuldade de registrar a ocorrência, que ainda vai acontecer hoje, e daí é importante que o promotor construa esse caso. Porque o que acontece? É da característica do stalking uma quantidade imensa de contatos não ameaçadores, né? Aí, às vezes, eu estou fazendo evento, as pessoas perguntam muito, não, mas o sujeito manda flores, vai virar, agora tudo vocês querem botar no crime. Não é porque o sujeito manda flores que o promotor vai denunciar o problema, é o sujeito mandar 50 buquês de flores todo dia no trabalho da mulher, que fatalmente ela vai perder esse emprego, como eu atendi inúmeras, gente. Não é um caso ou outro, inúmeras. Né? O sujeito, na ruptura relacional, ele detém a senha do e-mail dela, eu sempre brinco com meus alunos que troca de senha hoje é prova de amor, né, Carla? A primeira coisa que os casais querem é fornece senha do celular, fornece senha do WhatsApp, do e-mail, essa é a prova de amor do tempo de hoje. Daí, Vinícius, complica. Complica porque quando separa, eles não trocam essas senhas e esse é o cyberstalking mais comum. E a gente vai falar disso daqui a pouco, mas as pessoas sempre pensam num hacker contratado, que pode acontecer, mas via de regra não é, né? Não é algo que você mesmo, no âmbito relacional, forneceu. E aí o repetido contato não ameaçador, que acontecia muito no meu dia a dia, é isso. O sujeito se postava todo dia no trabalho da mulher. Ele entrava lá na recepção para falar com ela todo dia. Ele mandava carta todo dia. Ele ligava 50 vezes por dia para a empresa. Então, o stalking, por isso que ele é um caso construído a partir da narrativa de um curso de conduta que vai demonstrar essa violação da privacidade, da liberdade ou esse estado de medo. E antes desse delito estar tipificado no Brasil, era às vezes muito difícil sequer registrar.
Até porque a gente tem um viés de gênero muito forte e as pessoas esperam que as mulheres gostem de gestos popularmente conhecidos como românticos, né? As pessoas esperam que as mulheres, mas você não gosta da atenção masculina, né? A gente vive ainda nesse mito. Você perder esse cara, não vai encontrar mais ninguém, tem um monte de mulher, homem não tem, né? A gente vive desses estereótipos, desses mitos até hoje, né? De uma pouca valoração aí das perspectivas românticas, eróticas, sexuais das mulheres e uma hipervaloração dessas perspectivas masculinas. Então, não há o reforço do meio social em que a própria mulher vive, como também da rota crítica institucional, quando ela vai registrar, é muito difícil nesse tipo de delito. E esse é um delito que vai escalando. Então, estima-se que 25% dos casos chegue à agressão física e sexual, 2% dos casos a feminicídio ou homicídio. Então, sempre ele vai começar com coleta de informações. Agora, o que acontece é que, no contexto da era digital que nós vivemos, essa coleta de informação hoje é muito simples, né? Às vezes são informações que eu mesma disponibilizo, né? Então, check-in é uma coisa como essa. Quem dá check-in de onde está, dá informação para o seu stalker de onde está, não tem jeito, né? E você também coloca as informações sobre o que você gosta, o que te agrada, o que não te agrada, que tipo de filme que assiste ou não, enfim, é a da nossa interação hoje pela internet. Isso vai escalando para casos de lesão à honra, isso tem acontecido muito na internet, né? Vandalismo, violação de domicílio, que é um clássico, né? Da pessoa entrar, especialmente ex-parceiros, dentro do imóvel onde residia, mexer alguma coisa, deixar alguma coisa e sair, né? Para demonstrar para a pessoa que ainda tem o controle dali, que entra a hora que quer. E ameaças. Eu coloquei o pet abuse nessa lista, é um marcador de risco de escalada para violência física ou sexual muito conhecido no mundo. No Brasil, ele começa a ficar conhecido a partir, por exemplo, do formulário de avaliação de risco, né, que tem agora conjunto entre o CNMP e o CNJ, mas não era um marcador que a gente trabalhava muito, o abuso de animais correlacionado com violência doméstica. Nos Estados Unidos isso é muito comum, ele está em qualquer formulário de risco, na Europa também, porque ele marca. Quando a gente fala em avaliação de risco no âmbito de stalking, gente, só fazer esse recorte também que eu acho que é legal para vocês entenderem, no livro eu até trago várias formas de avaliar, um modelo de sugestão de análise de risco, mas a gente pensa no risco de escalada para crime mais grave, mas a gente também pensa no risco de persistência. Porque quem já atendeu vítima de stalking, pelo menos no meu caso, que atendi muitas vezes ela nem está pensando na escalada, né? Que ela pode ser agredida fisicamente, mas ela está perturbada com a ideia de que aquilo não vai acabar nunca, né? Que ela nunca vai recuperar a liberdade dela de volta, que ela nunca vai ter paz novamente, que ela não vai poder mais sair na rua, que ela não vai poder postar nada. Então, são riscos de diferentes. O pet abuse, assim como aquela ameaça que ela é dita com riqueza de detalhes, ainda que de forma velada ou não, são marcadores de risco de escalada para crime mais grave. Quem é retrô como eu vai se lembrar de um filme famoso nos anos 80 chamado Atração Fatal, que tinha uma cena que é muito clássica até hoje, de pet abuse, né? Atração Fatal era um filme com a Glenn Close, o Michael Douglas, de um stalking em relacionamento íntimo, e que tinha uma cena que ela cozinhava aí um coelho, né? Da filhinha dele. É um marcador clássico. É claro que o stalking, como eu falei para vocês, teve uma ascensão entre 80 e 90 nos Estados Unidos. Se você for atrás de filmes, né, nos anos 80 e 90, você vai encontrar vários, e acho que o mais famoso deles, o Atração Fatal. Mas hoje a modalidade já é muito mais de cyberstalking. Vamos passar. Opa. Quando a gente fala em perfis de stalkers, assim, essa classificação que está na tela, de rejeitado a predador, vamos dizer assim, é a classificação mais consolidada no mundo. No livro eu trago há vários autores que dividem os perfis por diversas categorias, então quem gostar desse tema vai achar no livro uma série de pesquisas diferentes. Essa é a mais consolidada. Então, são pesquisadores, Millen e Paté são pesquisadores australianos, mas, por exemplo, se você for no manual de promotores do Crown Prosecution Service da Inglaterra, você vai encontrar essa classificação. Se você for no manual de atuação de Portugal, você vai encontrar essa classificação. Então, por isso que eu acabo trabalhando com ela dá uma ideia, em geral, bem legal dos perfis. Então, nós temos o perfil rejeitado, Carla e Vinícius, que é nosso dia a dia, basicamente, de VD. Aquele que está geralmente em ruptura relacional, que trabalha com uma ambivalência da vítima, e essa ambivalência ela é muito, muito relevante para o nível de acesso que esse stalker tem, ou seja,
essa vítima não necessariamente desgosta dele, ele tem acesso a informações muito privilegiadas, ele é considerado no mundo todo o stalker mais perigoso e com maior risco de escalada para agressão física ou sexual. Então, esse é o nosso tipo de todo dia na VD. Rancoroso e ressentido, são aquelas pessoas que se sentem injustiçadas, maltratadas, e aí hoje, no âmbito da internet, esse tipo cresceu demais, né, Carla e Vinícius? É aquela pessoa que se sente injustiçada por uma pauta política. Nós vivemos hoje um país muito polarizado, são pessoas que se sentem, às vezes, injustiçadas ou maltratadas diante de uma pauta jornalística. Há muitos jornalistas vítimas desse tipo de stalker, e há, inclusive, muitos colegas promotores vítimas desse tipo de stalker. Stalkers que eram, às vezes, réus em processos criminais. Há colegas no Brasil com stalkers desse tipo há muitos anos tentando se livrar da pessoa sem conseguir. O carente em busca de intimidade, ele na linha do Hinckley, né, na linha do Bardo que a gente falou, muito associado com algum transtorno delusório, né? Aquela pessoa tem a ilusão de estar formando um vínculo com você, ele está nesse contexto de solidão. O conquistador incompetente, em Portugal chama-se cortejador inadequado, é uma pessoa que faz essa perseguição num contexto sexual. O que eu acho interessante sempre retratar esse tipo, que diferente dos outros tipos, embora o tempo de perseguição dele, o risco de escalada e o risco de permanência seja menor, em termos de análise de risco, ele tem um risco maior de fazer várias vítimas. Porque quando a gente pensa num stalker rejeitado, geralmente ele vai focar num ex, né? Numa ex, num ex. Um stalker rancoroso, ele vai focar do Vinícius, por exemplo, que aquela audiência que o Vinícius fez ou aquela postagem que o Vinícius fez. Ele pode ter outras vítimas, mas vai persistir muito tempo naquele alvo. E o cortejador inadequado, ele vai persistir por menos tempo e vai trocar por outra vítima, então ele vai assediar um número maior de vítimas. Então, é outro tipo de risco, que também merece ser considerado por nós. O predador, o predatório, ele geralmente está num contexto de transtorno parafílico, especialmente parafílico sádico coercitivo, como vai chamar agora no CID-11. O CID-11 vai entrar em vigor agora em janeiro de 22, né? É o novo CID da OMS. Atualmente no CID-10 chama-se transtorno de preferência sexual, mas vai voltar a chamar transtorno parafílico sádico coercitivo. Porque geralmente o stalking não vai ser o fim, né? O fim vai ser uma violência física ou sexual, mas parte do processo de excitação é deixar a pessoa em estado de pânico, deixar a pessoa em estado de medo. Então, também é parte do prazer que eu extraio essa subjugação, né? Esse status de poder e controle. Esse tipo vaidoso ganancioso é uma hipótese que a gente traz no livro em acréscimo a uma categoria do Milling-Paté, até porque quando essa categoria foi feita, isso é uma categoria que antecede o cyberstalking, o que a gente vê surgir hoje em contexto de cyberstalking é um perfil vaidoso, ganancioso, mas que não está motivado por um rancor, não está motivado por uma rejeição, ele está motivado por uma vaidade, por uma ganância. Então, eu quero lacrar, eu quero arrebatar um monte de gente para poder atacar determinada pessoa, ofender determinada pessoa, e aí, com isso, eu vou gerar uma comunidade inteira de suporte. Então, é um tipo novo que tem uma ascendência muito grande hoje no âmbito das redes sociais, especialmente aquelas redes mais violentas, como é o caso do Twitter, né, onde os embates são mais agressivos, que não necessariamente tem uma outra motivação, senão essa cultura do celebridade minuto, essa cultura do angariar lucro, patrocínio, ou formar uma determinada comunidade, ou dar suporte a uma determinada comunidade, né, política ou de qualquer pauta extremista, enfim. É um tipo que merece aí, a gente acredita, um estudo todo dele. Quando a gente está falando em cyberstalking, gente, a gente está falando no quê? A gente está falando isso aí. 4 bilhões e 600 milhões de pessoas conectadas à internet nos dados de janeiro de 2021. Nós estamos falando em quase 60% da população do mundo. E aí eu já começo a fazer uma crítica ao nosso legislador, Carla e Vinícius,
porque ele foi legislar esse tipo penal de internet como crime de JEC. Porque aqui a gente está num evento de VD, a gente já sabe que o Juizado Especial Criminal, com os seus institutos despenalizadores, não se aplicam em VD. Então, independente daquela causa de aumento que está no 147A, já não se aplicaria mesmo, em razão das decisões lá, a DC 19, a DIC 4424, que são lá de 2012. Agora, a massa dos delitos de stalking e ficaram para ajuizar. Isso tem muitas implicações. Sendo a primeira delas a falta de visão do legislador de entender a gravidade de um delito, a repercussão, o poder de ampliação de um delito que acontece no ambiente virtual. Essa é uma pesquisa de 2020, feita nos Estados Unidos, sobre a harassment, e aí o stalking, como eu falei para vocês, sendo uma das modalidades de assédio. Essa foi uma pesquisa do ano passado, dando aí o stalking tendo saltado de 7% da população americana vítima de stalking entre 14 e 17 para 11% em 2020. Né? Houve um aumento, a gente vai ver aí, em todas as formas de assédio online e, como eu falei, o stalking dentro de um guarda-chuva maior de harassment. Essa pesquisa é só online, só modalidades online. Eu gosto desse quadro, esse quadro é da mesma pesquisa, porque a causa principal desse tipo de assédio online foi política no ano passado. Na sequência, gênero, né? Mais política, ultrapassa gênero, então a gente tem que estar atento também, os promotores que não trabalham na VD, os promotores que trabalham nas outras áreas, os promotores que vão entrar aí no eleitoral, Carla e Vinícius, agora para o ano que vem, que vão trabalhar com essa perspectiva. Hoje, esse é o quadro, assim, houve uma escalada do political views, até pelo fato da polarização dos Estados Unidos ter sido, como nós sabemos, bastante grande também. Essa ideia, né, de regimentar sentimentos de ódio gera também esse shift nessa conduta online. Esse quadro é da Inglaterra, e eu trago ele a título de exemplo, que eu acho muito legal. Eu também é do ano passado, são as estatísticas Inglaterra, País de Gales do ano passado. O que eu acho interessante é que essa estatística oficial, né? Então, eles tinham o stalking, a harassment, não era dado desagregado. Ele foi desagregado, para vocês terem uma ideia, em 2017. Então, antes disso, como eu falei para vocês, no mundo havia tido um up e depois um down disso, eles nem desagregavam. Então, quando você tinha violência contra a pessoa, eles tinham homicídio, violência com lesão, violência sem lesão, mas não tinha esse dado desagregado. Em 2017, eles notaram que o volume era tão grande, e o que será que acarretou isso, se não a internet, né? É que eles tiveram que desagregar esse dado para fim estatístico. Então, essa desagregação de stalking e harassment na estatística inglesa, ela vem de 2017. Como vem também, recente, um tipo penal que é muito específico, é o primeiro país do mundo que legislou, Carla e Vinícius, que chama Coercive Control. Coercive Control é o stalking no âmbito doméstico familiar, e um tipo penal específico, porque a Inglaterra começou com a harassment em 97 e o harassment e stalking ali. Em 2012, fez uma grande reforma e colocou 2 tipos penais de stalking. E aí, em 2015, trouxe o Coercive Control, né? Fez um recorte do ambiente doméstico familiar. Então, é só para demonstrar como que isso está no mundo. Mas, Ana, você está falando na história de cyberstalking, o que é isso? Tá. E a gente classifica 3 modalidades de cyberstalking. Então, um deles é o assédio por comunicação direta. O que quer dizer isso? É quando eu, stalker, falo direto com a minha vítima. Eu mando e-mail, eu mando mensagem de texto, eu me comunico pelo WhatsApp, pelo Telegram, eu encho o inbox direct, seja contato inofensivo, mas inoportuno e indesejado, seja sexting, seja pornografia, seja mensagem de ódio, mas eu sufoco sua vida online, né? Eu falo com você, eu posto em todo o seu post, eu comento. Então, esse é o tipo de cyberstalking com assédio por comunicação direta. Aí nós temos o cyberstalking de assédio por uso da internet. Vale dizer, eu não falo com você, minha vítima, mas eu uso da internet para atingir. Então, eu posso usar de perfis de redes sociais para falar de você, eu posso criar perfis
falsos, como se fosse você, e aí a gente volta naquela história da senha como prova de amor, porque muitas vezes simplesmente é uma usurpação de identidade, eu nem crio um perfil falso, eu entro na própria rede social tua, da qual eu detinha a senha, eu entro no seu e-mail, a partir dali eu posto como se fosse você, e aí, às vezes, eu gero um monte de odiadores para você, que é o que a gente chama de cyberstalking by proxy, né? Por terceirização, que é... Isso eu atendi bastante na época da minha DVD, que era sobretudo e-mail, do ex deter a senha de e-mail da sua ex, ele entrava no e-mail dela e mandava xingamento para os colegas, mandava nude dela como se fosse ela, cantava o patrão dela... então, assim, ele gerava um caos, mas ele não falava com ela, né? Ele gerava um caos de usurpação ou fazia doxing, né? Doxing é uma coisa muito comum em relacionamento íntimo também. Quando a gente pensa em doxing, a gente pensa em imagem sexual, mas doxing é muito além disso, né? Ou vazar seus dados pessoais, seus dados bancários, né? Segredos industriais, enfim, N coisas estão contempladas em doxing. Caso que eu atendi também, que eu acho interessante, são aqueles ex que detêm imagens íntimas das suas parceiras e depois se anunciam como se fossem elas em sites pornográficos, né? E aí você vai ter uma conjugação de cyberstalking com exposição pornográfica e um problema infinito para aquela mulher, porque ela vai ter muita dificuldade de tirar aquelas imagens. E às vezes anunciam ela para trabalho sexual com o telefone original, né, dela. Então, é muito complicado, porque ela começa a receber também esse contato direto, essa procura por serviço sexual, e é uma das formas de fazer cyberstalking por uso da internet. As pessoas têm me perguntado sobre coautoria em cyberstalking by proxy. Vai depender, gente, porque a gente sabe que para coautoria não precisa ter um ajuste prévio, né? Basta aquela adesão no curso, só que às vezes a pessoa não aderiu, né? Às vezes foi uma postagem isolada que, por exemplo... o ex de alguns de vocês foi lá e usou tua senha e escreveu como se fosse você contra uma determinada categoria política ou contra uma determinada categoria de grupo historicamente discriminado, e as pessoas vêm com ódio para cima de você. Às vezes vai haver uma adesão dessa conduta, né? De te assediar num curso de conduta, e às vezes aquela pessoa só fez uma postagem isolada. Então, é caso a caso, né? Não tem como... Pode haver coautoria em contexto de cyberstalking by proxy, pode não haver, né? Aí vai depender do caso concreto. E a última modalidade é o assédio por intrusão informática. Vale dizer, eu valho de uma brecha de segurança, eu infecto o seu aparelho com um spyware, por exemplo, para monitorar as atividades, contrato alguém para poder acessar sua webcam, fazer um controle remoto de webcam. Por isso que a gente sempre recomenda deixar trancado, nunca ter uma webcam no quarto, virada para momentos íntimos seus, sempre desligar, sempre fechar. Mas eu também quero lembrar, porque já que a gente está num evento falando muito de relacionamento íntimo, é que as pessoas ficam muito preocupadas com craqueamento ou hackeamento, mas, na verdade, gente, muitas vezes é o acesso direto que você dá ao teu parceiro ou tua parceira. E qualquer pessoa hoje que tiver acesso direto ao seu aparelho celular, em fração de segundos ela instala um spyware. Esses spywares são comprados antes, eles são baratos, eles são utilizados, sobretudo, vendidos como modalidade de controle parental, né? E qualquer um instala. Eu conheço várias pessoas que, em âmbito de divórcio, enfim, de brigas de casal, instalaram. Então, assim, acesso físico ao seu aparelho celular, ao seu desktop, né? A gente sair de uma sala, às vezes deixar o desktop da gente ligado, né? Não, são coisas muito simples, a gente às vezes fica preocupado. Não que não aconteça, gente, tem hacker sim, ninguém está negando isso, mas é que às vezes, especialmente no contexto de relacionamento íntimo, a gente está preocupada, sabe, com aquele filme americano lá, que era um super hacker, mas na verdade, sim, a pessoa teve acesso ao teu celular, ela tem tua senha, ela não tem a senha dos celulares antigamente que, né, mais tinha o dedo também, às vezes até com a pessoa dormindo. Então, eu atendi muitos casos assim, e não caso só de processo, mas de relações de conhecidos, de amigos, e às vezes as pessoas perguntam para mim, Nara, como é que é o nome desse aplicativo espião que você fala? Eu nem falo em palestra, mas eu digo assim, é tão fácil, né? Então as pessoas têm que ter consciência disso. Eu sempre pergunto assim, você quer para quê, né? Assim, você tem certeza que você quer saber, né? Porque também tem gente que vai instalar isso
que já é um cyberstalking por si, né? Você violar a privacidade e intimidade do outro, né? Você quer saber para quê, né? Se você está com esse tipo de angústia, né? Não é hora de reavaliar ou não o seu relacionamento, se o modelo te serve ou não, enfim. Mas é só dizendo que são essas três modalidades. Quando a gente fala no 147, então, para reunir tudo isso, e a gente caminhar para o final, nós estamos falando em 7 possibilidades. É um tipo penal difícil, sempre de núcleo duplo, então a gente tem que perseguir ameaçando a integridade, perseguir ameaçando a integridade física e psicológica, perseguir restringindo capacidade de locomoção, que obviamente nós não estamos tratando de cárcere privado, é daquela pessoa que deixou de poder frequentar ambientes, deixou de poder circular livremente, que se for cárcere privado, aí é outra coisa, a gente vai chegar num concurso material. Perseguir invadindo esfera de liberdade, perseguir perturbando esfera de liberdade, perseguir invadindo esfera de privacidade, perseguir perturbando esfera de privacidade. E aí eu quero unir com aquele slide que eu falei no início. Ana Lara, precisa de medo? Depende, colega. Depende, vítima, quando você registrou. Se a vítima registrou que ela está sendo ameaçada e a integridade física ou psicológica dela, se toda a prova foi colhida nesse sentido e você optou por denunciar uma ameaça, vai exigir medo, como exige, né, no 140, essa pergunta vai ser feita, que é uma pergunta às vezes perigosa, né, Carla e Vinícius, em contexto de VD, porque daí às vezes a pessoa responde, não tenho medo dele não, né, e aí você... Agora, o 147A exige medo, como aquele tipo original da Califórnia? Não. Você pode optar por formas mais genéricas e aí perseguir invadindo a sua esfera de liberdade ou de privacidade. É outro tipo de pergunta, é outro tipo de prova. Que tipo de prova que eu estou buscando? A vítima está com medo, a integridade física dela está abalada? Não. Mas ela não pode mais circular, ela não pode mais entrar em rede social toda vez. Então, o tipo de prova, gente, é diferente. E a gente está vinculado à nossa narrativa, e nós vamos ter que cuidar disso, porque é um tipo penal confuso. Então, você foi por esse caminho, os requisitos, tanto de configuração quanto os requisitos de prova, eles são diferentes. Então, só queria que quando vocês pensassem nesse tipo penal, vocês pensassem ele desdobrado em 7. E aí fossem construir a narrativa e entender que o tipo de prova, ele acompanha a narrativa. É melhor, às vezes, você optar por perseguir invadindo a esfera de privacidade ou de liberdade, ou perturbando a esfera de privacidade, é o mais genérico, né? Perseguir perturbando a esfera de privacidade. Você tem mais margem aí, né? Se você for com liberdade, o seu threshold de prova é um pouquinho mais difícil. O que da liberdade daquela pessoa foi comprometido? Se você for com ameaça, seu threshold sobe um pouquinho mais. Você vai provar o medo, o pânico, enfim. Isso é no mundo inteiro assim. Os tipos penais são completamente diferentes. Alguns exigem medo, alguns exigem medo contra a segurança genérica, outros exigem medo contra medo de morte, outros exigem só a bala emocional substancial. É assim no mundo todo. Nós temos 7 possibilidades na lei. E nós temos que trabalhar pensando na prova, e isso importa desde o registro da ocorrência. Então, o núcleo duplo. Quando a gente fala em revogação do 65, o que eu achei terrível é isso. Eu concordo que se houver aderência ao 147A, há uma continuidade normativa típica, beleza, eu acho que isso está meio pacificado. A questão tem muito fato isolado que vai se perder no passado e no futuro, né? Quando não se conseguiu provar a habitualidade, quando não se conseguiu provar o curso de conduta, justamente porque você não conseguiu construir uma narrativa coerente daquele monte de comportamento aparentemente inofensivo, né? Que eu falei para vocês ali, aqueles contatos não ameaçadores, e você quiser narrar um fato único isolado, que foi o dia que o cara foi lá no serviço, você já não vai contar com 65. Como não vai contar com 65 para N outras coisas que ele era útil? Como, por exemplo, na hipótese do 218C, que é a exposição pornográfica, que é o outro tipo penal que eu estudo muito, o legislador optou por tipificar só a imagem, né? Então, é audiovisual. E um compartilhamento hoje de sexting ou de áudio, ele vai ficar atípico. E eu tenho chamado a atenção porque a gente jogava no 65, continuou jogando no 65 depois do 218C. E eu chamo a atenção da importância disso, porque quando a gente pensa em nudes hoje, quem me conhece sabe que eu estudo muito sexualidade, enfim, faço muito evento de sexualidade pelo Brasil. O nude, assim, especialmente entre a geração mais jovem, ele até às vezes decai um pouco de importância, é um crime muito gendrado ainda, né? Que tem muito a ver com o controle do corpo feminino, mas muitas vezes o sexting e o áudio, ele revela muito mais a intimidade do que o próprio nude, porque às vezes o nude é uma mera imagem, né?
um seio, né? Enfim, algo de contorno, e é no sexting, e é no áudio que a pessoa vai narrar os detalhes das suas fantasias, dos seus desejos e tudo mais, que não está acobertado no 218C e não está mais acobertado no 65. Minha principal crítica, porém, a gente sabe que tem as causas de aumento de pena, então, dentre elas, a violência doméstica, eles optaram pela mesmo linguajar do feminicídio, né? Razões da condição do sexo feminino, e aí exigindo menosprezo ou discriminação. Isso é bem importante para nós nas narrativas da denúncia, porque tem muita gente dizendo, se a mulher incide causa de aumento de pena, poderia ter sido a opção do legislador, mas não foi. Por exemplo, se o legislador tivesse utilizado a linguagem lá da Resolução 35 de 2017 do Sistema ONU, né? Violência de gênero contra as mulheres, sendo aquela mulher por ser mulher, ou a que afeta desproporcionalmente as mulheres. Mas o legislador não optou por esse caminho, como já não tinha optado no feminicídio, em razão de uma própria discriminação com a palavra gênero, né? Que aconteceu no Brasil nos últimos anos. O legislador optou por VD, então quem trabalha na VD, ok, não tem dúvida, está fechado, ou menosprezo ou discriminação. E esse menosprezo ou discriminação, ele tem que aparecer na denúncia, né? Para ele sair fora do ambiente de JEC. Muitas vezes, isso vai estar escondido em camadas de patriarcado e machismo, né? Então, quando eu vejo uma jornalista, às vezes meu ataque a ela não vai demonstrar claramente o menosprezo ou discriminação à mulher, depende do como a pessoa atacou. Ou uma promotora, por exemplo, depende de como a pessoa atacou. Às vezes sim, às vezes não. E quando não se conseguir demonstrar essas camadas e camadas históricas de discriminação, de patriarcado e tudo mais, vai ser também um delito de JEC, que é minha principal crítica. Gente, a pergunta que eu faço para vocês é como se investiga delitos digital em JEC. Por que eu falo isso para vocês? Quando nós estamos falando, e esse já é meu último slide, quando nós estamos falando em direito digital, nós estamos falando em primeiro, se eu conheço a autoria, beleza, mas se eu não conheço a autoria, eu vou ter que, por exemplo, pedir IP e porta lógica. Período de guarda de registro de conexão, período de guarda de registro de provedores de acesso a aplicações. 6 meses, né, processo de aplicações, 1 ano para registro de conexão. O prazo de representação desse delito já é 6 meses. Se a pessoa for representar lá no cabo dos 6 meses, o período de guarda já foi, do Marco Civil da Internet. Começa por aí. Mesmo que não foi, aí eu quero linkar esse fim da minha fala com o início. O colega da frente de trabalho, da VD, do criminal, do juizado, ele sabe entrar num LERS e fazer pedido de preservação? Ou ele vai querer pedir para o CI dele, ele vai querer pedir para o GAECO dele, que não vai fazer porque não tem condição de fazer isso. O colega vai ter que aprender, que a primeira coisa que ele faz é preservar. Aí nós temos o problema do TCO. Foi para o TCO, ninguém pediu nada. Essa pessoa chegou lá, falou, fez... Eu não sei como é a realidade do Rio Grande do Sul, gente. Eu estou falando da realidade média do Brasil. Os TCOs não vêm com quase nada. Eu não sei se aí é diferente. Eu estou falando de uma média do Brasil. O TCO é muito singelo, não se faz investigações amplas. E aí, num primeiro momento, por exemplo, a vítima chega, muitas delegacias não vão colher nem o print. Mas se colher o print, nós sabemos que print é início de prova, mas não é prova. Eu teria que pedir para aquela vítima de cara, eu preciso do print, eu preciso da URL, por exemplo, se for numa rede social, que é facinho de colher, mas ninguém pede, né? Ninguém pede. Não exclui sua conta, desativa, porque se você excluir sua conta, depois o provedor vai dizer que não tem. Ainda que ele tem, né? Mas ele pode dizer que não tem, porque você excluiu. Aí você excluiu, o outro excluiu, você não acha mais. Então, quem que vai falar para ela desativar? Quando nós estamos falando em autenticação, o que eu fiz aqui? Com as DEANs, com a DEAN na época que eu trabalhava em VD, a gente criou essa figura do auto de constatação, que nada mais era alguém pegar o celular da vítima ou entrar na rede social da vítima e dizer no celular, aparelho tal, marca tal, e-mail tal, eu localizei tantas ligações advinda do número tal, uma constatação feita pela delegacia. Justamente porque que eu sabia? Esse celular não vai para a perícia. Não vai fazer uma perícia de xingamento, ainda mais em JEC, mas mesmo em vara de VD em celular. Então, eu precisava, vamos dizer, de um serviço público com fé pública, porque o print dela não ia bastar. Isso foi o que eu fiz há anos atrás na VD. Hoje, você pode fazer isso, você pode fazer ata notarial, pedir que a vítima faça caríssimo, uns R$400 uma ata notarial,
ou há hoje empresas fazendo, né, essa autenticação, que é o caso da Verifact, da Original My. Há alguns MPs que fizeram, acho que o MP da Bahia é um desses que fez contrato com a Verifact. A questão é, eu não saberia dizer se esses contratos são só para casos mais emblemáticos ou se pode ser utilizado, né? Não sei como é que é a forma de acordo. Ou se pode ser utilizado para AVD, enfim, para JEC e tudo mais. De todo jeito tem que ser feito naquele primeiro momento. Como funciona mais ou menos uma Verifact, né? Ela há um passo a passo no próprio site. Você vai abrir, por exemplo, a rede social, capturar o passo a passo do que aconteceu ali, né? Eles vão capturando o passo a passo, depois fazem uma autenticação daquela determinada gravação com código hash. Né? Então, essa empresa é muito mais barata do que uma ata notarial, deve custar aí, com cada relatório desse, uns 60, 70 reais. Mas dá para se fazer na delegacia? Dá, mas você vai ter que exigir esse cuidado. Uma das dicas que eu dou, você pode usar o gravador de passos do próprio Windows, depois gerar um código hash. Há vários programas gerando código hash, depois, se vocês quiserem, a gente pode falar sobre isso. E aí, claro, não adianta a vítima fazer isso em casa. Se ela fizer isso em casa e levar, alguém vai dizer sempre que ela fraudou, que ela falsificou, que ela montou. Aí a gente repete a história do print. Então, o seu servidor da promotoria que vai ter que estar capacitado para fazer, ou a delegacia vai ter que capacitar para fazer. E a minha pergunta é, como é que nós vamos fazer isso no Ministério Público? Não é só nesse delito stalking, cyberstalking, gente. É toda uma geração de delitos cibernéticos comuns ou prova cibernética de delito comum. Outro dia, eu estava conversando com um colega aqui e achei extraordinário. Furto de televisão, gente. Furto de televisão numa cidadezinha do interior. O que é você pensar em investigação cibernética, o que você não pensar? A pessoa foi na delegacia informar, olha, eu fui logar no meu Netflix, tem outra pessoa logada no Netflix. Aí um colega queria oficiar para a Netflix, né, fazer a prova digital para identificar o IP que estava logado. Mas, na verdade, não precisa, porque se você entrar na sua própria Netflix, eles identificam o IP que está logado. Então, uma prova de televisão assim, de furto de televisão, foi feita cibernética, identificou de onde que vinha o outro IP que estava logado. E, bom, aí se pediu, obviamente, os dados cadastrais vinculados aquele IP, se pediu a localização, não, se pediu, desculpa, o servidor de conexão daquele determinado IP, o servidor de conexão daquele determinado IP, aí identificou os dados da pessoa, a televisão foi pega na casa. Uma coisa absurda, né, gente? Cidade do interior, furto de televisão, e então a gente está pensando em crime comum com prova cibernética e crime cibernético com prova cibernética, que não vão estar na alçada dos GAEPs, que não vão estar na alçada dos CIs. A coisa que eu acho mais importante, mais simples que a gente pode orientar as vítimas a fazer, eu fazia nos Estados Unidos, eu trabalhava num centro de atendimento a mulheres e homens, mas enfim, a vítimas de violência doméstica, chamado Family Justice Center, e a gente anotava em um diário. E quando eu voltei para o Brasil, eu implementei na promotoria, agora criei um modelo especial do diário para o livro. Mas que, na verdade, é assim, que a pessoa anote a data, a hora, a descrição do episódio, o elemento próprio, justamente para formar o curso de conduta para você, porque senão vem aqueles inquéritos policiais que a narrativa é assim, fulano me liga 50 vezes, bom, liga 50 vezes, que hora? No período de quanto tempo? Ele comparece no meu trabalho, ok, mas quantas vezes na semana? A narrativa é impossível. Então, a gente fornecia na promotoria o diário de incidentes de stalking, ou log, como se chama nos Estados Unidos, que é a prova básica e número 1 do stalking, é você conseguir fazer uma narrativa coerente que faça sentido. Então, aqui eu me despeço, quero deixar para vocês essa fala do Sting, esse vídeo. Eu, quando estava no mestrado, eu tive uma professora extraordinária, uma senhora aí já de quase 80 anos na época, que foi do movimento de Berkeley, a ascensão do Civil Rights nos Estados Unidos. E uma vez a gente tinha aula de stalking, ela falou, ainda nos anos 70, 80, veio aquela música que romantizou o stalking e tudo mais, do Sting. Eu falei, pensando que música? E aí ela vai me dizer, Every Breath You Take, do Police. E é uma música, e eu acho que esse fenômeno resume isso, como a gente romantiza, né, determinados relacionamentos, formas de poder e controle, e, de uma maneira geral, no Brasil, essa música sempre foi percebida como uma música muito romântica. Ainda é uma música muito boa. E nesse vídeo, que eu achei por acaso, mas achei muito legal para trazer para vocês,
no ano passado, dando uma entrevista para a BBC, o Sting, então, fala da relação dele com a música, das pessoas com a música, e com esse vídeo eu encerro agradecendo ao Ministério Público do Rio Grande do Sul. Vamos ver se vocês conseguem escutar aí. Every bond you break, every step you will take, I'll be watching you. Every single day. So it's not original. The lyrics you could go from a rhyming dictionary, make, take, fake, wake, and yet it has something about it which people respond to, and that it seems at first like a very romantic, kind of seductive song, which is what I initially intended it to be. But then when you listen to it, you realize there's a compulsion behind it, to the point of obsession, where it becomes quite sinister. Every vow you break. Every time I get people writing letters, say, "Oh, that's our favorite song. It was played at our wedding." And I never contradict people about what the meaning of a song is. I think it's whatever it means to you, it means that's what the meaning is. But for me, it has this double-edged thing, and I think it's pretty powerful. It's still what people want to hear. It's all about stalking someone, isn't it? It's all about, are we watching it? It's the key line, isn't it? Every night you stay, I'll be watching. Então, gente, deixa eu parar aqui minha tela. São os meus contatos. Muito obrigado. Foi um prazer falar para vocês e espero vê-los pessoalmente em setembro. Muito obrigada. Foi realmente muito bom te ouvir. Foi um prazer enorme. Obrigada por compartilhar esse teu conhecimento conosco. Ao mesmo tempo em que tu fizeste toda uma contextualização, inclusive citando a legislação de outros países, tu trouxeste questões práticas, que acabam sendo a nossa maior preocupação, principalmente aquele colega que está lá numa inicial, trabalhando com todas as áreas, né? Hoje, as mais diversas áreas de atuação do Ministério Público, e que não tem muito tempo, às vezes, para se dedicar à descrição de um fato criminoso, né, um novo tipo penal, e o colega ainda não está preparado para descrever bem aquele fato. Então, muito obrigada, foi muito bom te ouvir. Eu já vou passar a palavra, então, para o colega Vinícius, para que ele possa, então, conversar um pouco contigo. Depois eu vou passar para o chat para ver as perguntas que os colegas estão fazendo também. Muito obrigada mais uma vez. Bom dia a todas e todos, meus cumprimentos à diretora do Centro de Estudos e Aperfeiçoamento Funcional, doutora Marta Silva Beltrame, doutora Carla Carrion Frost, promotora assessora do Procurador-Geral de Justiça, doutora Ana Lara Camargo, nossa palestrante, a comunidade que se faz presente, colegas de Ministério Público, Rede Lilás de Torres também, que se faz aqui presente, participando. A minha pergunta para a colega Ana Lara diz respeito ao começo da fala, quando ela trouxe a dificuldade decorrente da produção de prova. Nem todos os casos nós vamos, obviamente, acionar o Departamento de Criminalística, e isso se soma também ao fato de que as vítimas de violência doméstica, sobretudo stalking, regra geral, elas não conseguem fazer um relato cronológico, com data, momento. Essa dificuldade de se traçar uma cronologia pelos sentimentos, né, de medo, de angústia, de aflição, não pode fazer com que o Estado recaia sobre os ombros da vítima o ônus da prova. O ônus da prova é do Ministério Público. Então, partindo desse pressuposto, é que eu também, aqui na comarca, sempre apostei no trabalho em rede. Quando se trabalha em rede, nós temos uma outra perspectiva de atuação. Ninguém é bom o suficiente sozinho. Ninguém é bom o suficiente sozinho. Então, quando nós trabalhamos em rede, nós encontramos a interface da psicologia, da administração, de outros cursos. Aqui nós temos a universidade, que faz parte também dessa rede Lilás, Ana, e é muito gratificante saber que o curso de psicologia vai ombrear as atividades de investigação criminal da autoridade policial, seja no preenchimento do formulário de avaliação de risco, que é exigência legal, seja no primeiro acolhimento às vítimas de violência doméstica. Então, essa atuação em rede
ela é, digamos assim, um divisor de águas no atendimento às vítimas de violência doméstica, tanto no sentido do enfrentamento à violência de gênero, quanto no sentido do atendimento às mulheres e os filhos menores. E aí a minha pergunta é a seguinte: de que maneira nós podemos contar com dados voltados a análises preditivas do stalking frente ao feminicídio? Não é todo ato de stalking que vai gerar um feminicídio, mas nós precisamos, o colega Tiago Pierobon, lá do Distrito Federal, fez um mapeamento muito interessante, achei muito interessante mesmo o trabalho dele, de estatísticas voltadas a análises preditivas de feminicídio. Nós precisamos estudar quais os preditores do feminicídio. E o stalking é um desses preditores, só que nem sempre o stalking leva ao feminicídio. Mas existe uma imbricação, ainda que indireta, em relação ao tema. Então, de que maneira nós podemos pensar aqui em análises preditivas do stalking para evitarmos a prática de feminicídio? E a segunda pergunta, ela é uma pergunta mais dogmática. Ela se volta ao conflito entre o artigo 147A do stalking frente ao artigo 147B da violência psicológica, porque o stalking também é uma espécie de violência psicológica. Só que o legislador criou duas formas. Criou o stalking no artigo 147A e o crime de violência psicológica no artigo 147B. Então, quando nós estaremos diante de um concurso aparente de normas ou de uma situação de concurso de crimes, concurso formal ou concurso material, esse tema do conflito normativo, ele se impõe. E também se vai haver a necessidade ou não da realização de um laudo psíquico para a comprovação da materialidade delitiva. São essas questões que eu teria para a colega. Tenho certeza que o auditório aqui, os colegas, têm outras questões, e eu também sigo querendo ouvi-la. Aprendi muito com a sua palestra hoje e muito obrigado. Bom, vou começar pelos formulários de análise de risco. Há uma controvérsia de formulário de análise de risco, né? Isso foi muito patente quando foi fazer a do CNJ, do CNMP na VD, se a gente utiliza-se de percentuais ou não de risco, né? De fatores sempre tem, né? De fatores que indicam uma predisposição maior à escalada para a violência. Então, isso sempre há. Um deles, por exemplo, o pair abuse que eu falei, a ameaça feita em caráter detalhado, né? O maior ou menor acesso do stalker à sua própria vítima, enfim. Quanto a um preditivo em percentual, essa foi a grande polêmica do Formulário Nacional de Avaliação de Risco, porque um primeiro modelo de formulário que saiu gerava, vamos dizer, um percentual de indicador de risco, e outro grupo não concordava, assim, que a gente adotasse isso por percentual. Vamos dizer assim, nós deveríamos ter bandeiras que indicassem, né, bandeiras amarelas, bandeiras vermelhas, vamos usar assim a linguagem genérica, que indicassem esse risco. E isso também se vê presente no mundo todo, essa discussão. Então, em alguns formulários de risco no mundo, há fatores preditivos associados a percentuais. No livro eu trago, inclusive, um formulário de risco, assim, se vocês quiserem acessar online, que é muito interessante, americano, que vai gerar um relatório falando, inclusive, nesses percentuais. E há outros países que trabalham com modelo de, olha, eu vou sinalizar, a pessoa vai preencher, eu vou sinalizar essas bandeiras do que representaria um risco maior ou não, mas eu vou deixar para análise do profissional, aí seja, se houver uma equipe psicossocial de acolhida, é perfeito, né? Psicólogo, assistente social, a gente sabe que não necessariamente, né? Muitos colegas não vão contar com isso, mas algo que a vítima preenchendo sinalize ali para o juiz e para o promotor. Eu acredito que da mesma forma que aconteceu com o formulário de risco de violência doméstica, vai acontecer com o formulário de risco, vamos dizer, de escalada de stalking. E quando eu falo risco de stalking, como eu digo para vocês, é o risco
de escalada para crime mais grave, é o risco de persistência e é o risco de danos maiores emocionais, psíquicos à vítima. Então, eles trabalham no mundo inteiro, quando fala em formulário de risco, com vertentes diferentes de risco. Eu acredito que vai chegar no mesmo impasse, Vinícius. Assim, no livro, eu fiz uma proposta de log, né? Justamente para a gente tentar contribuir para uma narrativa cronológica da vítima, que é o início da sua fala. Então, acho que a gente pode tentar trabalhar com um... Se não, eu até quero fazer esse recorte aqui, embora eu trouxe esses instrumentos no livro, mas esses instrumentos, assim, a gente disponibiliza, assim, independente, não tem a ver com vender o livro, não. Se vocês tiverem interesse, eu mando para vocês, e é com todo prazer. Então, aí, a gente elaborou também, eu elaborei um quiz, que é uma coisinha, uma pergunta mais ou menos, que é um modelo muito americano, para a pessoa ver ou não se ela acha que ela é vítima de stalking, a quantas perguntas ela responde positivamente ou não, e um formulário de risco nesses moldes, sem geração de percentuais, seguindo o modelo do formulário unificado que saiu entre o CNJ e o CNMP, que tem marcadores, mas não tem percentuais. Então, eu acredito que isso vai acontecer e se acomodar. Eu não acho que vai ser difícil passar em percentual, mas há marcadores claros, né? Então, esses marcadores de persistência, eles também podem ser detectados, né? Se a pessoa, mesmo depois, por exemplo, de um razoável espaço de tempo, ela retorna, né? Ou seja, você já é um marcador assim, ela não está só naquele foco assim, eu peguei um mês, eu tô, né? E depois eu desapareci. Não, eu fiquei uma semana, dali a pouco eu te, aspas, né? Mal usando, te torturo de novo, te torturo. Então, há vários marcadores. A gente falou de pedabuse, a gente falou, no caso de pré-existência de violência física, no caso do relacionamento, de pré-existência, quando eles consideram o stalker mais perigoso mesmo, é aquele não só em relacionamento íntimo, mas aquele em relacionamento íntimo que já tenha episódio prévio de violência. Então, há vários marcadores. Quanto a percentuais, eu já não saberia dizer. Eu estava só olhando aqui o detalhamento, porque eu lembrava que o 147B ele é cheio de, né, constrangimento, humilhação, manipulação, ele também é um tipo meio confuso, né, Vinícius? Então, eu abri ele aqui para a gente olhar. Acho que é importante a diferença dele no stalking, sobretudo, não necessariamente eu preciso do que lendo aqui um curso de conduta, vamos dizer assim, né? Me parece que ele admite, ele não necessariamente é um crime habitual, muito embora eu acho que vai ter sempre uma linha divisória um pouco difícil aí, Vinícius, porque assim, é difícil. Às vezes você pode ter dano emocional, claro, numa única conduta, mas muita gente vai querer discutir se isso é um dano acumulado, se isso é reflexo de um relacionamento abusivo mais longo, mas a princípio, pela redação dele, né, ele não exige habitualidade, ele não exige um curso de conduta. Então, acho que essa seria uma grande diferença. E tem muita gente falando se é absorvido ou não outros determinados crimes. Eu acho que a gente pode trabalhar em alguns casos tranquilamente com a ideia de concurso formal ou até material, né? Vai depender do caso concreto, porque o 147B fala em causar dano, né? E o stalking fala em perturbar liberdade, perturbar privacidade, né? Perseguir perturbando, na verdade, né? Que é horrível, mas é assim, perseguir perturbando tranquilidade, perseguir perturbando privacidade, perturbando liberdade, e não necessariamente fala em dano, né? Então, essa restrição da minha liberdade, lembrando sempre, quando eu estou falando em restrição à liberdade, não estou falando em restringir fisicamente, não estou falando em cárcere, ela não precisa ter me gerado um dano, né? Ela pode simplesmente, olha, eu atuava livremente nas redes sociais, agora eu não posso entrar, que essa pessoa vem e me xinga tudo, ou essa pessoa vem e escreve pornografia. Então, isso causou um dano ou não, isso não faz parte do arcabouço probatório que o Ministério Público
precisa provar ou não. Então, eu acho que ali, às vezes, vai ficar mais fácil jogar no stalking mesmo, determinadas condutas, como perseguir, perturbando a tranquilidade, perseguir, perturbando a liberdade, porque a gente tem mais margem, né? Como eu falei, né? A gente tem mais margem, o threshold de prova é um pouco menor, né? Causar dano emocional à mulher que a prejudique ou perturbe seu pleno desenvolvimento já é uma prova maior. Se precisa de perícia ou não, né? Se precisa de avaliação psicológica ou não, né? Eu acho que a gente tem que trabalhar com o Ministério Público para que essa não seja uma exigência, né? Seja assim, se puder fazer essa prova, sim, mas isso possa ser provado de outra forma, né? E aí vai depender, volto a falar, do caso a caso. E agora, além desse tipo, eu estou me lembrando daquela discussão que nós tivemos com o 387, né? O dano resultante do processo penal, ou a reparação no valor mínimo lá do 387 do CPP, quando a gente não tinha dano material e passou a pedir o dano moral. Essa foi uma discussão super presente, né, Vinícius? Se o Ministério Público, então, quer pedir dano moral, precisa fazer prova do sofrimento psíquico específico, precisa trazer perita para comprovar, por exemplo, que ela entrou no quadro depressivo, ou ela entrou numa crise de ansiedade, ou ela entrou numa crise de pânico, que seria, cá entre nós, uma prova muito difícil de fazer no âmbito do processo penal, né? Porque é um tipo de dilação probatória que quase não cabe, né, ali nos processos de VD. E aí nós passamos a defender a tese do dano moral em ré ipsa, lá no caso do 387, para fazer um paralelo com esse tema. A gente sabe que aqui a situação é outra. Ou seja, que toda violação de direitos humanos, ela naturalmente implicaria em algum dano moral, né? E sendo a violência doméstica, então sustentamos aquela mesma tese que é utilizada para extravio de bagagem, né? Que é utilizada para inclusão no nome do Serasa, e importamos essa tese. E aí aqui ficou, quem me conhece sabe que eu fui a rainha dos recursos de toda a ordem da Lei Maria da Penha, importunei o STJ ao longo de anos a fio, com todas as teses possíveis, imaginárias, sendo uma delas essa, que o meu tribunal estava dividido, e a juíza condenava em ré ipsa, começou não, depois ela se convencionou na nossa tese e ficou, e até que o STJ chamou para rito de recurso repetitivo e disse que não precisava, né, dessa prova pericial e tal, e a gente até dizia, se você quer fazer essa prova para o âmbito civil, beleza, né? Ou seja, eu quero aferir especificamente, né, uma reparação para aquele dano específico daquela mulher, porque com a depressão ela perdeu o emprego, né? Ou com a crise de pânico. Bom, aí nós não vamos poder discutir isso no penal, nós vamos ter que discutir isso no âmbito civil. Eu acho que é um tipo muito novo, né? O 147B. Eu não estou à frente de promotoria de VD atualmente, estou no GAECO. Acho que vai dar trabalho, acho que a defesa vai exigir que essa prova do dano seja aí pericial, e a gente tem que ampliar isso para outras formas, né? Porque às vezes são provas que a própria vítima pode trazer, né? E outras maneiras de prova, às vezes os próprios serviços de saúde que ela procurou, o próprio atendimento dela na rede, Vinícius, né? Que não necessariamente por uma perícia, né? Eu me preocupo muito com a palavra perícia, gente. Eu não sei se vocês têm a mesma preocupação, mas acredito que quase todo promotor tem, porque perícia exige um grau de formalidade no instituto tal, de criminalística, que o Brasil não vai atender em todos os casos. Por melhor que seja o Estado, por mais avançado que seja o Estado. Então, a gente tem que procurar outros meios de prova, que nem eu falei para vocês, assim, vamos capturar a tela com gravador de passos e gerar código hash e anexar isso num auto de constatação, enfim, depois se vocês quiserem fazer, a gente até faz um exemplo aqui para vocês, mas, enfim, a gente tem que trabalhar com essa flexibilidade. Mas eu diria que dá até para jogar um concurso, Vinícius, porque um é crime habitual, o outro não é, um exige a prova do dano, o outro não exige, enfim. Vai ser a briga para construir na jurisprudência mesmo. Não sei se respondi. Agradeço o Vinícius também, já pelas primeiras considerações, continuaremos, mas acho importante também referir comentários de dois colegas ali do chat, né, a respeito da prova
o colega André McDonald referiu que muitas vezes, né, existe essa dificuldade de descrever, e nós enfrentaremos isso na denúncia, as datas, os horários, né? Aí me parece muito interessante aquele quadro que tu nos passaste, depois se tu fores nos disponibilizar. Eu acho importante que a gente sente, né, que a gente converse, que os colegas aqui do Rio Grande do Sul procurem articular com a Polícia Civil, né? Daqui a pouco eles já podem usar lá na frente, já lá no início, por ocasião da ocorrência, daquele formulário, para que já venha para nós, né, preenchido. A Ivana também referiu a importância do auto de constatação, que ela achou muito interessante a utilização desse auto, porque realmente a gente não vai poder contar com perícia, né? Então, talvez, principalmente neste primeiro momento, o auto de constatação seja uma das saídas para nós na prática, não é mesmo, Vinícius? Estava pensando assim, nós lá na promotoria, aquela inicial, onde nós começamos, onde nós temos muitos colegas que estão aqui nos assistindo hoje, isso é possível já ir trabalhando com a polícia, para que realmente a gente possa ter melhores condições de trabalhar com esse novo tipo penal. Deixa eu ver uma captura, se vocês quiserem ver, eu vou compartilhar de novo a minha tela e vou mostrar uma captura para vocês. Em relação ao que o André falou, sim, eu mando o formulário simples. Eu aprendi fazendo nos Estados Unidos, porque nesse centro que eu trabalhava, eles adotavam. Há outros mais complexos, sabe? Que tem um monte de pergunta para responder. Eu acho que a gente já vai complicando a vida da vítima. Quando eu voltei, eu simplesmente imprimi um monte de folhas dessas, simples assim. E na promotoria eu disponibilizava. Se era uma vítima, eu disponibilizava. Se ela vier trazer, olha, tenta preencher para mim com mais detalhes, porque às vezes vinha ruim o BO, né? Eu preferia que a promotoria fizesse o contato com ela para melhorar, porque às vezes se eu devolvesse aquele procedimento para a delegacia, não vinha, né, com o detalhamento, porque também ninguém sabia lidar com esse tipo de delito. Então, às vezes a gente chamava, fornecia a própria folha e pedia que ela tentasse a partir dali, né, ter uma sequência cronológica. Isso a gente consegue fazer. Deixa eu só compartilhar minha tela de novo. Esse tema da violência psicológica, ele é muito instigante, porque ele não deixa marcas visíveis. Não é possível fazer um auto de exame de corpo de delito, como no caso das lesões corporais. E aí nós enfrentamos no dia a dia das promotorias, como a Carla assinou com muita propriedade, a questão relacionada à própria concessão das medidas protetivas pelos juízes em se tratando de violência psicológica. Eu vejo muita resistência de alguns juízes em conceder medida protetiva com base em violência psicológica, exatamente porque não há uma exteriorização dos danos. Os danos são psíquicos. Daí a necessidade de o Ministério Público se debruçar sobre a questão da prova, até para efeitos da concessão de medidas protetivas. Exato, é uma preocupação de todos nós, na verdade, né? Como fazer lá no início. Exato, já coletando isso. Trabalhando a prova, que a gente vai querer depois desenvolver em juízo. Importante também, agora, enquanto nós estávamos ouvindo a Ana Lara e o Vinícius, a Marta já veio, inclusive, com a sugestão aqui no nosso grupo de WhatsApp sobre o tema esse da violência psicológica, que é objeto de um livro da Ana Lara também, né? Então, a Marta já está vendo aqui para nós, para os colegas aqui do Ministério Público Gaúcho, para que a gente possa ter também esses livros da Ana Lara aqui na nossa biblioteca. Vinícius, não sei se tu terias mais alguma coisa a acrescentar. Só uma captura de tela que eu acho que é legal, só para vocês entenderem o que eu falo, que dá para trabalhar com as delegacias também, melhorando a ideia original do auto de constatação. Então, por exemplo, aqui eu compartilhei minha tela com vocês, compartilhei no Facebook, tá? Então, vamos dizer que eu quero capturar Então, vou lá, abro o gravador de passos do próprio Windows, quer dizer, é um negócio que... É o que eu falo, se a vítima trouxer isso de casa, não tem validade, porque alguém vai dizer, ela foi lá e manipulou aquele relatório. Mas aí nós vamos juntar isso com a fé pública do servidor do Ministério Público que está fazendo, ou com o policial que está fazendo na delegacia no registro. Então, eu vou gravar, tá? Eu acionei aqui, tá vendo ali a setinha, não sei se vocês conseguem ver, Start Record. Estou gravando. A partir daí, tudo que eu fizer na tela, ele está sendo gravado. Então... eu vou lá, vamos dizer que
nessa postagem aqui, sei lá, que aparece aqui, alguém me ofendeu, vamos dizer. Aí, deixa eu entrar na minha página, que acho que fica mais fácil para a gente capturar algo lá. Até agora acho que está meio geral. Por exemplo, eu quase não uso mais Facebook, mas a gente vai encontrar. Vamos dizer que ao invés dessa mensagem de parabéns que alguém me deu em fevereiro, alguém tinha me ofendido. Aí tudo que eu fiz aqui, mudei, entrei aqui, dei parabéns, eu levei minha setinha, está mostrando ali. Vamos dizer que eu quero entrar na página dessa pessoa, que foi a pessoa que me xingou, identifiquei, beleza. Paro gravação, stop record. Isso serve para WhatsApp, tá, gente? Isso serve para Instagram, isso serve para Twitter. Olha, o Windows gravou para você, ó. Tudo que eu fiz está aqui. Deixa eu abrir. Aqui já não é mais o Facebook, aqui é toda a gravação. Aí você vai dizer, Ana Lara, mas a Vítima não podia trazer isso de casa? Podia, mas aí alguém vai dizer o seguinte, que ela veio aqui, mudou o dia, mudou a hora, mudou, né? Usou algum editor, porque tem vários editores que modificam isso. Então, eu vou ter que juntar isso com a fé pública. É mais ou menos isso que faz uma empresa como essa. Só que daí a empresa captura suas telas e já gera o código hash. E a partir dali, gerando o código hash, sabe que aquilo não foi alterado. Se for feito pela vítima, ou ela traz a certificação da empresa, ou vai sempre ser um print. Aí, tá, você fez, vamos dizer. Tá vendo? Aqui, ó. Tá todos os passos que eu fiz aqui, ó. Eu entrei, tá? Olha lá. Olha aqui. Ana, se Oi. me permite, os colegas também tem um tema que nós precisamos estar atentos, que é a quebra da cadeia de custódia da prova digital. Como é que nós vamos observar a cadeia de custódia da prova digital nesses casos de stalking? Então, se a gente vai trabalhar pedindo, né, para o provedor, é mais tranquilo, e aí não vai acontecer no WhatsApp. É porque eu estou dando um exemplo de Facebook que você poderia, em tese, obter algumas informações com o provedor. Então, vamos entrar no mais detalhe da prova digital. Então, a primeira coisa que o colega teria que fazer para preservar o que é de provedor, o colega teria que entrar no LERS do próprio grupo Facebook, que inclui aí Facebook, Instagram e WhatsApp, ou no LERS. O LERS é o serviço de law enforcement, né? Você entra com uma autoridade, bota lá o teu procedimento e pede a guarda, né? A guarda dos registros de acesso à conexão, a guarda dos registros de acesso a aplicações, que vai identificar o IP e tudo mais. Então, você mesmo pode fazer isso e depois obter isso, você vai precisar de uma autorização judicial, se não for dado cadastral, né? Então, registro, comunicação privada armazenada, tudo isso você vai precisar de autorização judicial. Eu sei que já é um detalhamento de aula de direito digital, vou tentar fazer simples aqui, mas eu posso até voltar a fazer isso depois com alguns colegas, se vocês quiserem, separadamente. Mas aí a gente vai ter que fazer isso. Preservação em primeiro passo, joia. O problema é, se nós estamos falando de WhatsApp, Vinícius, o WhatsApp é uma controvérsia muito grande, a gente sabe, mas não, o ADC 51, que está em julgamento pelo Supremo Tribunal Federal, ela não permite, assim, o Facebook nunca vai fornecer o conteúdo da comunicação privada armazenada. Então, ele pode fornecer os dados cadastrais vinculados à conta, IP de criação da conta, mas ele não vai fornecer a comunicação privada armazenada. Se for e-mail, sim. Se for aplicativo mensageiro, não vai, que geralmente é o WhatsApp. Então, a pessoa vai ter que usar um método desse para autenticar, porque o print hoje é considerado como início de prova. É porque eu peguei o Facebook, em tese, são outro, é rede social, em tese é aberto, mas e se não for aberto? Vamos dizer, se for no direct inbox, mesma coisa. Comunicação privada armazenada, a empresa não vai fornecer nem com ordem judicial. Não fornece, né? Isso está discussão grande no Supremo. Essa é aquela discussão de que nós vamos tratar, se a gente quiser um dia discutir direito digital, se ele vai fazer acesso backdoor, se ele vai quebrar criptografia, e o Supremo não está inclinado a DC 51, não. A DC 51 é do EMILAT, que também é outro problema de direito americano. O próprio STJ tem exigido autorização judicial para acesso aos dados do WhatsApp, né? O dado cadastral, a princípio, não, aí às vezes há uma confusão entre dado cadastral e pessoal. O que eu quero dizer? Às vezes o dado cadastral é aquele que o Marco Civil da Internet diz, né? Que é o endereço, enfim, o e-mail vinculado, e há os dados pessoais que acompanham, no caso, por exemplo, cartão de crédito, a gente está falando de Uber, que você vinculou a conta para poder comprar, e aí há uma controvérsia se o dado pessoal ou não precisa de ordem judicial ou não. Mas, enfim,
Aqui eu dei um exemplo de Facebook, mas se eu tivesse dado um exemplo de WhatsApp, a pessoa vai precisar, se a ofensa, o stalking, a perseguição, qualquer crime está acontecendo no WhatsApp, eu vou precisar fazer ou por auto de constatação, ou por ata notarial, ou por uma dessas empresas, ou um auto de constatação mais detalhado como é esse que eu estou fazendo para vocês, porque você vai capturar, não é você que vai capturar, é o próprio policial, é o próprio servidor, ele capturou aqui, ok? Com a fé pública dele. A partir daqui, ele vai gerar um código hash. Depois eu posso passar para vocês, tem vários programas gratuitos que geram o código hash. Código hash autentica, ou seja, o conteúdo disso aí é aquele que foi capturado. Volto a dizer, Ana Lara, mas a vítima não podia fazer em casa? Podia, mas ela não vai ter fé pública. Então, alguém vai dizer, não. Essa página aqui do gravador de steps não é original. Ela foi lá e mudou a data, ela foi lá e manipulou. Tem programas que manipulam, né? Não é tão fácil assim, porque às vezes, quando você regrava uma coisa, no metadado aparece que foi modificado. Mas, enfim, o ideal é que seja feito pela própria promotoria. É uma conversa de WhatsApp que está acontecendo, você vai pedir para ela trazer. Ou vai fazer uma autoconstatação, como a Ana Lara fazia a moda antiga, minha gente. Pegar para policial e dizer assim, constato que não aparece. Por que é preciso fazer a autenticação do WhatsApp? Porque tem muito programa que é WhatsApp fake, né? Ele faz fake as conversas de WhatsApp. Você paga ali $10 e ele tira, inclusive, a marca d'água de que aquele é WhatsApp fake, né? Então, por isso que print não serve mais. Aqui eu fiz uma captura. Isso é mais ou menos o que uma empresa como a Verifact faz. Só que ela grava os passos, né? Grava até voz sua indicando, olha ali onde ele me xingou e tudo mais, e ela mesma gera o código hash. Então, a partir do momento que ela gera ali, você está com aquela gravação capturada. E a pessoa paga o relatório. Essas empresas, gente, Verifact, Original My, elas estão sendo muito utilizadas no civil, tá? Por advogados que fazem a obrigação de fazer e não fazer nesse tipo de delito, seja exposição pornográfica ou stalking, e fazem indenização, reparação por dano moral. Gente que não quer registrar a ocorrência, que quer resolver no âmbito civil. Então, eles têm feito usando essas empresas. Como a gente trabalha, às vezes, com delegacia e você conta com a fé pública do teu servidor do MP ou a fé pública da delegacia, se você não tiver acesso a contratar uma empresa dessa, porque é pago, embora, como eu falei, muito mais barato que a ata notarial, você pode fazer um auto de constatação na mão, a moda antiga, constato que abrir. O legal disso aqui é que você tem a imagem. Por exemplo, se for o WhatsApp, não é só a conversa que você vai capturar na tela. Você vai abrir o setor de contatos, você vai demonstrar que aquele número do setor de contatos foi quem mandou, ou seja, que você não pegou um número aleatório e colocou aquela fotinho daquele cara que você quer acusar, enfim. Mas isso era só para vocês conhecerem, e é um método, vamos dizer, de aprimorar o antigo auto de constatação que eu já fazia nos velhos tempos na promotoria de VD. Esse documento aí, que é o log, eu acho que a primeira coisa é o log, é o diário de incidentes, porque senão é uma bagunça depois denunciar. Ana Lara, achei excelente se puder compartilhar conosco depois do passo a passo, até para nós uniformizarmos os procedimentos, né? Importante. Maravilha, muito obrigado. Claro, com certeza. Ana Lara, eu vou aproveitar aqui para a fala da Andriele ali no chat. A Andriele, ela é estagiária do Ministério Público em Restinga Seca, que realmente a tua fala foi esplêndida, mas ela gostaria de se aprofundar, ler um pouco mais, né? O que tu sugeres? Já existe algum curso de capacitação? Olha, Carla, assim, eu faço essas aulas geralmente de direito digital, né? Que é o que imagino que ela está falando. Esse direito digital, que é o direito digital de todo mundo, né? Porque também, às vezes, os colegas vêm dar aula de direito digital, especialmente assim, claro, você está no GAEC, você tem equipamento que faz extração. E aí não vale muito, né? Para o colega que está na linha de frente, porque ele não vai ter acesso, né, àquela prova. Então, essa comum eu costumo fazer em pós, né? Eu faço aqui em Campo Grande, tem pós de direito penal, e eles sempre me convidam para dar um módulo de direito digital dentro da pós, e basicamente hoje eu dou aula assim, né? Vou lá e faço o módulo e atendo. Em 2 universidades diferentes, aqui para o Rio de Janeiro também, o Rio tem pós de direito digital, e tem pós de penal e inteligência, e eles sempre me convidam para fazer um módulo de direito digital,
e às vezes faço para MP mesmo. Vou fazer na sexta-feira, por exemplo, agora para o Paraná, no curso de formação dos novos promotores. Vou falar só disso. O direito digital de quem está no chão da fábrica, não o direito digital de quem tem acesso a uma estrutura investigativa, né? Ótimo. Então, estou à disposição que vocês precisarem. Não, com certeza, já vou antecipar para os colegas, né? E para todos aqueles que estão nos assistindo também no YouTube, que a Ana Lara vai ter que voltar. Ela já apontou ali no início, mas até o final do ano, vamos ver se a gente consegue trazer a Ana Lara para dividir mais o seu conhecimento aqui com os gaúchos, e principalmente dessa parte de provas, que realmente foi o que nos preocupou de imediato, tão logo publicada a lei. Mas as tuas ponderações foram extremamente válidas, ricas para nós. Tenho certeza que os colegas lá no chão da fábrica mesmo, agora nós vamos adotar a tua expressão, irão adotar, né? Já vamos providenciar a uniformização desses formulários, para que já venham preenchidos da delegacia. Acho importante fazer, repito, essa articulação. Mas eu só tenho a te agradecer, Ana Lara. A Simone de Oliveira e a Karen falam ali de violência psicológica. Quinta-feira nós vamos ter um evento só sobre violência psicológica, então eu já convido a Karen Neto e a Simone de Oliveira para participar, com o colega Rogério Sanches, de São Paulo, juntamente com a Ângela Dalpós, que é a nossa colega aqui, titular da Promotoria de Violência Doméstica de Porto Alegre, e a colega Bianca, que faz um excelente trabalho com a rede em Vacaria, assim como o Vinícius, que é o nosso grande professor ali no curso, no grupo de WhatsApp. Colegas que não estejam no WhatsApp e tenham interesse em entrar nesse grupo, a troca tem sido muito rica. O grupo existe há pouco tempo, mas o Vinícius, principalmente, está ali sempre nos alimentando com seu conhecimento, nos passando artigos que ele escreva ou que ele tenha acesso. A tua participação é sempre muito rica ali, Vinícius. Então, eu também te agradeço. Te agradeço por ter vindo hoje também, por ter participado dessa fala da Ana Lara. E, Ana Lara, estás convidada já, com certeza. Claro que isso é um trabalho da Marta, mas eu já estou me antecipando aqui para retornar, para poder falar novamente com todos nós. E estamos à disposição também aqui no Rio Grande do Sul. Muito obrigada mesmo. Eu não sei se tu gostarias de falar mais alguma coisa para os colegas, para os que estão nos ouvindo. Então, te devolvo a palavra nesse momento. Eu só queria agradecer mais uma vez o convite, Marta, Carla, Vinícius. Eu agora dei uma olhada no chat, então quero fazer que nem programa da Xuxa, mandar beijinho, né? Mandar beijinho para a Ivana, que trabalhou comigo, né, bastante tempo na violência doméstica, ela esteve à frente. Mandar um beijo para o Branda Lise, que é meu companheiro de estudos de direito americano, né? A gente adora acordos penais, então, plea bargain, a gente está sempre envolvido com estudos que é outra vertente minha, né? Que o pessoal me relaciona, ou eu estou estudando sexo e gênero, ou estou estudando direito digital. Mas eu também estudo criminal law e criminal procedure, e o Branda é meu companheiro nisso. E mandar um beijo para o Felipe, que é meu companheiro desse NMP, que eu também vi que falou comigo aí no chat. Eu não sei, eu sou meio cega, gente, então eu lidar com o chat falando é difícil. Mas são os colegas que eu vi. Beijo para você também, Felipe. E espero em breve vê-los todos quando eu estiver aí no planejamento estratégico, dia 14. Eu creio que estou por aí no Rio Grande do Sul. Ótimo. Eu gostaria também de agradecer ao Brandalize, porque, na verdade, eu disse que ele deveria estar aqui hoje no meu lugar como mediador, porque foi ele quem fez o contato inicial, né? Tanto contigo quanto o Rogério, que estará conosco na quinta-feira. O Brandalize está aqui conosco, né? Até convidamos ele para entrar aqui para encerrar, ele e a Gisele. O Brandalize é nosso centro de apoio criminal e a Gisele é nosso centro de apoio dos direitos humanos, né? Estão aqui nos acompanhando. Está aí o Branda se preparando para entrar, para dar um último oi aqui. Oi, Branda. Já estava eles copiando, adorei a questão da tela. Vinícius, antes, tu quer dar um último tchauzinho aí?
Eu não quero estourar o horário aqui. Imagina, quero cumprimentar a todas e a todos, dizer que foi um evento maravilhoso. Muito obrigado, Ana Lara. Foi um dia de aprendizado. Agradeço muito a participação. Branda. Não, eu estava conversando com a Marta aqui antes. Eu gostaria, então, de na condição, seja de coordenador do centro de apoio, mas como estudante, de agradecer por esse evento, Marta. Acho que vocês fizeram uma baita escolha, não apenas pela colega, que é a Carla Frost, que é totalmente dedicada para isso, mas ao Vinícius, que é extremamente estudioso e respeitado tanto no Ministério Público como na academia, por gostar desse tema da violência doméstica, dentre outros tantos. Mas aqui o meu carinho especial à colega Ana Lara, porque se a gente compartilha do mesmo objeto de estudo, que é a justiça consensual penal, eu posso dizer a todos que eu vivo aprendendo contigo, seja no direito digital, quando a gente falou lá na Conamp, seja com os teus livros, seja com o que a gente teve a oportunidade de ouvir agora, e quando a Marta entrou em contato comigo, eu disse, Marta, só um pouquinho que eu vou capturar uma tela da palestra dela agora, e capturei ali quando tu falaste da produção probatória, ou seja, acho que escolheu-se muito bem para iniciar, não apenas pela qualidade, mas por tudo aquilo que tu tiveste condições de passar para nós. Acho que o Ministério Público do Rio Grande do Sul acertou em cheio e saiu muito mais valorizado hoje com a tua manifestação, com a tua apresentação. Foi uma honra, mais uma vez, poder te ouvir. E aqui eu faço mais uma vez uma menção que eu fiz para o Marcos. Quando é que eu vou receber a carta de aceitação para frequentar essa biblioteca que aparece aí atrás? Porque, olha, que baita biblioteca. Olha, essa é a paixão do Branderson, a quantidade de livro, a hora que vocês quiserem. Esses livros são pesados, Brando. Eu vim dos Estados Unidos com mala extra para trazer tudo isso dos Estados Unidos. Eu tenho um monte de livro de direito americano. Vai ser um prazer compartilhar. Então, a gente combina depois, então. Mais uma vez, muito obrigado pela tua apresentação e parabéns ao CEAF pela organização do evento. Imagina, Branda, a Gisele também está te mandando, até vou explicar, a Tânia agora é uma colega muito querida da assessoria, me disse, tu não sai desse celular, eu disse, mas é que eu coordeno o evento pelo celular. Nós todos estamos interligados, palestrantes, é o novo normal, né? Nós estamos todos ligados aqui, os palestrantes, os colaboradores, debatedores e mediadores, pelo celular. Com a biblioteca. Com a biblioteca aqui, que já mandava dizer, cadê os livros? A Carla já foi indicando os livros, cadê o livro da Ana Lara? Uma colega me disse, já compraram? Já compramos aí, né, Suzana? Então, assim, ó, mas para mostrar que, na realidade, um novo formato educacional. Essa palestra vai para a nossa videoteca, aqui no nosso CEAF, e eu acho bem importante trazer isso, Ana Lara. Acho que a importância da gente fazer cursos educacionais também, internos e externos, né? O CEAF aqui do Rio Grande do Sul está totalmente, do Ministério Público do Rio Grande do Sul, está totalmente aberto a gente preparar capacitações, não só locais, mas conjuntas, com vocês dos outros Ministérios Públicos, mas também com o CNMP. É importante, a gente trouxe aqui, eu convidei o Branda para encerrar, e a Gisele, porque é importante ver que essas matérias, hoje o pessoal escuta a violência doméstica, está pensando na especialização, né, Carlinha? Mas a própria atribuição da Carla, ela é misturada, um pouco criminal, um pouco civil, um pouco direito digital, um pouco de tudo. Acho que hoje a gente tem que trabalhar também internamente nessa rede de capacitação. E assim, para dizer também que alguns falaram aqui da violência doméstica, como disse a Carlinha, né, Carlinha? Ela está de volta aqui, a Carla, para mediar. Que a Ana sabe, né, que a nossa ideia inicial, nós aqui, de todos que estamos na tela, era que o Rogério Chances e a Ana fizessem esse debate. Mas aí a gente achou muito pouco tempo para dois gigantes desses, né? Então, assim, o Thiago vai estar, o Rogério vai estar aqui na quinta, a Silvia Schacht vai estar conosco no dia 26, e a Carlinha já convidou, aí eu vi alguém falar no Thiago, né? Sim, para o Thiago vai estar conosco dia 23 de setembro, era para dentro do agosto, mas o agosto não coube tanto evento, mas ele vai estar aqui dia 23 de setembro conosco. O Thiago também não tinha condições de falar em agosto, ele já estava com a agenda lotada. Então, a Carlinha já convidou o Thiago para vir aqui dia 23 de setembro, já está aceito essa palestra, e nós temos algumas outras novidades aí
para o mês de setembro e outubro, nessa linha de capacitação e também acho que de reflexão, né, Ana? Para que essa matéria vá, como disse o Branda, na hora ele me disse, tu vai entrar, Branda, ele disse, parei que eu estou copiando uma tela, mas eu adorei essa parte da prova aqui. Tá? Eu acho assim, ó, muito obrigado a todos e a todas que estiveram aqui conosco até esse momento aqui, em especial a Ana Lara, né, porque veio nos dar esse banho de conhecimento, mas também, principalmente, esse banho de incentivo a trabalhar, aos colegas, membros, servidores e a sociedade em geral, para incentivar o estudo nessa área, a reflexão nessa área, e que estejamos todos juntos com a sociedade para podermos enfrentar toda a forma de violência contra a mulher, contra qualquer pessoa, e para desenvolver melhor esse trabalho cada vez mais no Ministério Público e na nossa rede. Carlinha, Rodrigo, Vinícius... Tá certo, então, pessoal. Muito obrigada a todos que nos assistiram, repitam, que participaram, os colegas que participaram. Realmente, esse mês é um mês de reflexão e de avaliação, para avaliar o que nós já fizemos até agora e tudo aquilo que nós ainda precisamos fazer no combate à violência doméstica. Obrigada, Ana Lara, um beijo grande. Obrigada, Marta, por nos proporcionar essa manhã tão rica. Teremos outros eventos. Obrigada, Branda Lise, pela interlocução, que fez todos os contatos para nós. E, Vinícius, muito obrigada mesmo, tá? E não nos abandona lá do grupo, porque nós precisamos muito, muito de ti. Tá certo? Obrigado, ótimo dia a todos. Obrigada.